Bíblias em nome de Jesus. Quero começar apresentando aos irmãos, dizendo que a nossa fé, ela precisa ser um fundamento. Na verdade, o que diz em Hebreus capítulo 11, o primeiro é que a fé é o firme fundamento. Ou seja, quando nós depositamos o nosso coração, quando nós depositamos a nossa alma, e quando nós dirigimos a nossa vida e construímos a nossa vida neste fundamento, no fundamento da fé, certamente nós estamos seguros. Os irmãos se lembram quando Jesus falou em Mateus capítulo 7, versículos 24 em diante, ele diz acerca, em parábolas, acerca de um homem sábio. Ele diz: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, e a fé é a que está determinando a prática dessa palavra, porque se alguém não crer, como pode ele praticar a palavra? Então, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é considerado um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Então a nossa vida é comparada a essa casa, ou a uma casa que precisa de ser construída sobre um fundamento sólido. E esse fundamento não é qualquer outra coisa senão a nossa fé. Mas não é fé em qualquer coisa. Eu sei que em época de final de ano as pessoas depositam fé em qualquer coisa. Alguns que vão à praia dizem assim: não, quando der meia-noite você tem que dar 7 pulinhos em 7 ondas, 7 pulinhos na água. Outros é porque eles acreditam nisso, eles depositam sua fé nessas coisas. Outros se vestem de amarelo, ou de branco, ou de vermelho, a depender daquilo que a pessoa deseja para o outro ano. Mas nada disso tem nenhum valor, nenhuma eficácia. Nada disso não é nenhum fundamento, porque na verdade a Escritura nos apresenta fundamentos sólidos de fé, ou nos apresenta a fé como um fundamento sólido na qual devemos nós edificar e construir a nossa vida. E não é também qualquer tipo de fé, como alguns depositam a sua fé no homem, no seu pastor, por exemplo. Alguns depositam a sua fé, em algum amuleto, em talvez num copo com água abençoado, numa rosa ungida, em qualquer outra coisa semelhante. Mas a Escritura nos apresenta o fundamento da fé como sendo o próprio Deus e aquilo que Ele trouxe para nós, que serão os últimos 2 pontos que eu quero apresentar. Portanto, o primeiro fundamento diz acerca de Deus, o Criador transcendente. Ou seja, abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus capítulo 11. Leia comigo o versículo 3 e o versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 3 e o versículo 6 diz assim. O 3 diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Veja o versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é, e que se torna galardoador dos que o buscam. Amados, esse primeiro fundamento, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o fato de que as Escrituras trazem na sua revelação de que o mundo que nós conhecemos, seja a terra onde nós habitamos, seja o nosso sistema solar, ou que seja a nossa galáxia, que é formada de milhares e milhares e bilhões de sistemas solares como o nosso, ou que sejam as bilhões de galáxias que existem, o fato é que todo o universo, ou que sejam os multiversos, foram criados por Deus. Mas nós vivemos num tempo, e os jovens na escola, na universidade, sabem muito bem disso. Nós que assistimos programas de televisão, sabemos que os jovens, os crentes de uma maneira geral, são bombardeados constantemente com uma falsa teoria, uma pseudo-teoria de que o universo é obra do acaso.